Porque, evidentemente, nesse xadrez geopolítico, diplomático, comercial, institucional, o Armagedon institucional brasileiro tem reflexos com os americanos que estão prestando muita atenção em tudo que está acontecendo por aqui. Isso, nessa vez, inclusive, vale a pena trazer o fato de que um membro do governo norte-americano mandou um recado direto para o Supremo Tribunal Federal falando que nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda americana que garante, num sentido quase que absoluto, a liberdade de expressão. Vamos acionar aqui o nosso repórter Eliseu Caetano para entrar aqui com a gente. E, Eliseu, conta pra gente, afinal, aqui, quem se manifestou exatamente, o que ele falou detalhadamente e a repercussão que isso pode ter, ou pelo menos o que isso serve ali de prenúncio de como pode ser o próximo movimento do Departamento de Estado americano. Salve, salve, André Marinho. Muito bom dia para você e para todos que acompanham o Morning Show. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 9 horas da manhã com 26 minutos aqui na costa leste americana. A temperatura neste momento no sul da Flórida subindo, 28 graus Celsius na manhã desta quinta-feira. E a nossa equipe de reportagem nos Estados Unidos segue acompanhando as repercussões e os possíveis desdobramentos de mais uma escalada nas tensões entre Estados Unidos e Brasil. Tudo porque recebemos um recado direto e contundente de Christopher Landau. Ele é subsecretário de Estado americano e publicou em sua própria conta na rede social X um texto dizendo o seguinte, abre aspas, nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda. Fecha aspas. É claro que rapidamente esse texto repercutiu na imprensa internacional, porque a menção faz uma referência à recente decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que alterou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ampliando a responsabilidade das plataformas por conteúdos publicados no país. Uma medida vista pelo governo americano como uma tentativa de exercer jurisdição global sobre empresas com sede nos Estados Unidos. Segundo Landau, embora o Brasil disponha de mecanismos legais para regular o conteúdo online dentro de seu território, nenhuma autoridade externa tem o poder de revogar o que está garantido pela Constituição dos Estados Unidos, especialmente quando se trata da primeira emenda, que assegura liberdades fundamentais, como a de expressão e também a de imprensa. Desde a atualização da norma, plataformas como o X, o antigo Twitter, têm enfrentado pressão legal para remover posts, suspender contas ou mesmo fornecer dados de usuários, sob pena de enfrentar grandes multas ou sanções administrativas aí no Brasil. A posição é de que normas tecnológicas e moderativas exigidas pelo STF não se estendam para além das fronteiras nacionais. Agora, Marinho, muito se fala sobre os impactos práticos dessa declaração dos Estados Unidos, não é verdade? Porque ela traz consigo alguns fatores importantes, como, por exemplo, a tensão diplomática, que é ampliada. A fala de Landau insinua que Washington vai continuar observando e com cautela as decisões judiciais brasileiras que afetem empresas americanas, especialmente aquelas do setor de tecnologia. Também com relação aos desdobramentos comerciais e legais, a declaração também remete às investigações que estão em curso sobre possíveis barreiras ao comércio digital impostas pelo Brasil. Também traz consigo questionamentos sobre a soberania e a internet global, porque o caso volta a reacender aí o debate sobre até onde vai o poder de regulação de um país na internet global. E por isso, aqui especialistas já apontam que mesmo com constitucionalidades diferentes, ações como essas podem configurar um tipo de, abre aspas, jurisdição extraterritorial indesejada, fecha aspas. A resposta oficial do governo brasileiro ainda não foi divulgada, mas esse episódio marca mais uma vez aí um atrito entre os dois países. Estados Unidos e Brasil seguem em rota de colisão, de acordo com a imprensa internacional, tanto no âmbito comercial quanto no âmbito judicial. Eu volto com você no estúdio, Marinho.
Esse foi Eliseu Caetano, diretamente da costa leste americana. Obrigado demais pela presença e no momento também que a gente recepciona os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de rádio, no corredor dia a dia, no carro, no trabalho, o Morning Show segue a todo vapor. Repercutindo, pessoal, uma nota oficial vindo do Christopher Landau, que basicamente é o vice-secretário de Estado, é o Deputy Secretary of State, basicamente é o segundo em comando ali no Departamento de Estado, comandado pelo Marco Rubio. Ele que também foi embaixador na primeira gestão de Trump no México, e ele também fala um português primoroso, ou seja, tem uma ampla experiência aí, engajando com temas da América Latina como um todo. Foi muito importante ali na política de combate à imigração ilegal no primeiro governo Trump. Então, é um tema caro para ele estar se envolvendo particularmente com a América Latina nesse momento. Então, vindo dele, acho que tem até um peso redobrado e não é só o que você poderia imaginar como o republicano, xenófobo e tal. É um sujeito que tem muita intimidade com o nosso continente. Mano Ferreira. Marinho, tudo mostra que a relação entre Brasil e Estados Unidos vai tensionar ainda mais nos próximos meses, porque estamos caminhando, ao que tudo indica, para a condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado que ele é acusado. Então, nesse contexto, cada nova ação será interpretada pelo governo Trump como uma intensificação da aposta do Estado brasileiro contra a recomendação, digamos assim, do Estado americano, o que é muito preocupante, porque, para além dos personagens diretamente envolvidos nesse julgamento, estamos falando dos efeitos que isso gera para toda a economia brasileira, para toda a população brasileira, no formato de renda, emprego e prosperidade, que fica bloqueado, que fica prejudicado em função desse quase rompimento diplomático, desse momento de extrema tensão entre os dois países, lembrando sempre que os Estados Unidos é a maior economia do mundo e, portanto, um mercado que nenhum país é capaz de abrir mão, né? Lembrando que a liberdade de expressão e de imprensa nos Estados Unidos, não à toa, está codificada na primeira emenda da Constituição americana, dada a importância quase que a nível status de sacralidade que ela tem no território americano, e está ali imune, sempre blindada de qualquer capricho político-ideológico de qualquer autoridade de ocasião. Então é importante só a gente trazer o contexto da própria fala do vice-secretário de Estado, Christopher Landau. Vamos com a Aninha comentário também, por favor. André, sabe o que incomoda nessa situação toda? A gente já está há algumas semanas debatendo esse assunto desde que o tarifaço foi anunciado e todos somos unânimes ao pedir que o governo brasileiro converse com o governo americano, que eles consigam retomar uma boa relação em nome do comércio, em nome do interesse público. E o que a gente está vendo é exatamente o oposto. Nós estamos vendo atores políticos importantes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, se alfinetando e criando ainda mais tensão uns com os outros. Ou seja, é exatamente o oposto do que a gente precisa nesse momento. O presidente Lula precisava pegar o telefone, ligar para o presidente Donald Trump e falar: cara, precisamos conversar. Os nossos países não podem sofrer diante de divergências ideológicas que temos. Como vamos resolver essa situação? E a gente está vendo o oposto. A gente está vendo troca de indireta. Nós estamos discutindo trocas de indireta entre ministros de Estado. Em que ponto nós perdemos completamente a noção do caminho diplomático que a gente tem que levar? Isso só tende a piorar. E nós só tendemos a ser ainda mais prejudicados por toda essa situação. Agora, chega a ser uma cruel ironia do destino, eu diria, Jota e Elias Tavares, né? O fato de que, talvez o tema do momento dessa semana foi o movimento partindo do ministro Dino, muitos avaliando que, na tentativa de acobertar ou de dar uma retaguarda ali para o seu par Alexandre de Moraes, no sentido de dizer que qualquer decisão ou leis internacionais não tem qualquer vigência ou validade e eficácia aqui em solo brasileiro. Porém, inclusive vamos explorar esse assunto que está dando o que falar, porém, queria só trazer para vocês no sentido de que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, está sendo processado em solo americano nesse momento por ter tomado decisões ali fora dos pactos de cooperação judicial entre os dois países, com ordens secretas para, de alguma forma, banir cidadãos com dupla nacionalidade, inclusive brasileiro-americanos, portanto, cidadãos americanos, de serem banidos de usarem plataformas americanas em solo americano. E por isso ele está sendo processado pela Rumble e pela Trump Media, inclusive. Ou seja,
É impressionante como o que vai, volta, talvez o sujo falando do mal lavado, como você melhor quiser enquadrar, né, Jota? Perfeito, André. E eu acho engraçado, André, engraçado e triste ao mesmo tempo, essa relação que se dá entre o Supremo e o governo norte-americano, porque a regra número 1 da política, sempre se briga para cima, nunca se briga para baixo. Então, o que me parece, na verdade, é agora uma disputa muito mais envolvendo ego e protagonismo político, inclusive vindo dos ministros do Supremo, na tentativa de, vou dar essa cutucadinha, quer ver que ele vai me responder? Me respondeu. Não, agora é minha vez. Então, parece que tem uma briga de ego entre eles próprios. Um momento vai o Flávio Dino, outro momento vai o Alexandre de Moraes, eventualmente vai até o ministro Barroso, e eles ficam se trocando para buscar por esse protagonismo e essa luta pelo próprio ego, de saber quem é que consegue disputar com o governo norte-americano. Isso não tem muita diferença de quando a gente trata sobre uma sala especial, sobre um iPhone especial destinado ao Supremo Tribunal Federal ou aos membros do Poder Judiciário como um todo. Então, essa tentativa de massagear esse próprio ego que hoje a gente vê numa disputa política, mas muitas vezes em benesses, em auxílios, é essa mesma disputa, essa tentativa ensurdecedora de buscar o protagonismo acima do que suas próprias funções, a partir desse agigantamento político desesperador que passa a tratar o Brasil como refém. E agora, só pegando uma linha também com o que foi trazido pela Aninha, me preocupa muito esse oportunismo político vindo do próprio governo petista, que viu nesse estreitamento das relações a única chance de salvar um governo que estava desesperado com assuntos como o INSS e a inflação dos alimentos. E se depender do levantamento divulgado, o último levantamento trazido pela Genial Quest, parece que o efeito pretendido está sendo realmente, está ocorrendo, está acontecendo e está beneficiando, ao que tudo indica, o governo Lula.